Vamos começar falando sobre violência contra a mulher. Muitos casos têm ocorrido aqui no estado de Alagoas. Algumas mulheres procuram se resguardar solicitando medida protetiva. Mas segundo dados do Tribunal de Justiça aqui do nosso estado, até o último dia 20 de fevereiro, foram solicitadas 729 medidas protetivas contra os agressores e abusadores. Se comparado ao mesmo período do ano passado, são 239 pedidos a mais. Vamos fazer o seguinte, eu vou trazer a Mônica Hermílio ao vivo, para que a Mônica possa nos trazer informações, nos deixar inclusive bem explicadinho, para que as pessoas que acompanham aqui em casa, a mulherada que está também nos acompanhando, para que elas entendam bem explicadinho o que é que significa medida protetiva, tá bom? Mônica, é você, bom dia. Oi, Wilson, bom dia para você mais uma vez, bom dia para todo mundo. Importantíssimo, né? A gente não sabe se fica feliz ou se fica triste com esse aumento, porque, por um lado, a gente percebe que as mulheres estão tendo mais coragem de denunciar, de solicitar essa ajuda, de pedir a medida protetiva. Por outro, a gente vê o real retrato, né, da violência no Estado, que as mulheres estão sim sofrendo, principalmente dentro de suas próprias casas. Para falar sobre isso e, inclusive, orientar como é que essas mulheres podem solicitar essa medida protetiva, como é que elas podem pedir socorro, eu vou conversar com a juíza Natália Castro, que já está aqui com a gente. Doutora Natália, obrigada por nos receber e falar sobre esse assunto que é de extrema importância para muitas mulheres que passam por situações de violência e que muitas vezes não sabem a quem recorrer, a quem pedir ajuda e como conseguir essa famosa medida protetiva que a gente tanto fala, mas que muitas vezes elas não sabem de que forma elas conseguem solicitar. Boa tarde. Como é que pode ser feita essa solicitação das medidas protetivas? Bom, a solicitação das medidas protetivas hoje pode ser feita de uma maneira muito simples. A mulher ela pode procurar a delegacia de polícia, pode procurar a defensoria pública, pode ir ao fórum, não precisa de advogado, basta a manifestação da mulher explicando o que é que ela está passando, que a palavra dela é considerada. Muitas mulheres se preocupam em reunir provas, reunir elementos, isso também não é necessário. Basta que ela compareça informando tudo que vem passando, a situação de violência que vem sofrendo, de ameaça. E aí o judiciário recebe esse pedido e em até 24 horas ele deve ser analisado, já com uma decisão, deferindo ou não, dependendo do caso. As mulheres ficam muito indecisas em saber, até mesmo identificar, né, o que é a violência, se aquilo que ela está vivendo se enquadra como violência. Em quais casos elas podem procurar o judiciário para solicitar? O que é que elas podem estar vivendo que elas podem solicitar uma medida protetiva? Por muito tempo se achou que só a violência física levaria a mulher ao judiciário a pedir uma ajuda. Mas hoje em dia, cada vez mais a informação está sendo divulgada no sentido de que a mulher que sofre ameaça, violência psicológica, violência moral, violência sexual, todo tipo de violência, às vezes começa com um xingamento, com uma ameaça, tudo isso já é violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, desde o princípio, o ideal é que desde o princípio a mulher identifique essa violência e já comunique ao judiciário, porque ela já é protegida desde aí. Ela criou coragem, agora que está assistindo a gente, entendeu que o que ela vive é violência, que ela pode denunciar. A partir do momento que ela solicita, né, o que é feito após a solicitação dessa medida? O que acontece na vida dessa mulher? De que forma ela é protegida? Pronto, em até 24 horas um juiz dá uma decisão com base na urgência que a medida protetiva tem, certo? Essa medida ela pode pedir tem várias medidas que ela pode pedir e o juiz vai analisar o caso. Por exemplo, proibir o agressor de se aproximar a menos de 300, 500 metros, determinar que o agressor saia do lar, proibir contato com telefone, com familiares, fixação de alimentos provisórios para resguardar aquela mulher. Então, assim, são muitas medidas que a gente tem como restringir porte de arma, são muitas medidas que a gente tem para proteger a mulher, até mesmo monitoramento eletrônico desse agressor para que ele não se aproxime, a gente acompanha o raio, se ele está se aproximando dela ou não. Então, são muitas medidas para proteger a mulher. Em caso de descumprimento, né, de alguma dessas medidas, porque cada caso é um caso e cada caso será aplicada uma medida diferente. Em caso de descumprimentos, de que forma ela pode solicitar ajuda, né? De que forma ela pode pedir, né, para que essa pessoa que descumpriu essa medida seja punida?
Pronto, o judiciário ele encara de uma forma bastante dura o descumprimento de medida protetiva. E a consequência de um homem que descumpre uma medida protetiva é a prisão. Atualmente é assim que está previsto na lei. Então o que ela tem que fazer é procurar o judiciário novamente, a defensoria, noticiar o descumprimento, isso sendo apurado ele pode vir a ser preso. Tanto que todo juiz tenha cautela de, na decisão, cientificar bem o agressor do eventual descumprimento, quais serão as consequências, e a consequência é a prisão. Em caso de a mulher estar vivendo uma situação ali de violência, às vezes nem física, mas psicológica, como a senhora falou, e ela não tem coragem, uma mãe, um irmão, está vendo tudo aquilo e quer que aquilo cesse, já que está vendo que ela não tem coragem de denunciar. Uma terceira pessoa pode ajudar essa mulher, pode fazer essa denúncia e essas medidas também podem ser aplicadas? Pronto. Os familiares não só podem, como devem ajudar. É muito difícil para a mulher sair do ciclo de violência. Então, os familiares podem denunciar anonimamente, podem entrar em contato, podem procurar a delegacia, informar a situação de violência, porque a polícia vai investigar e vai apurar. Muitos crimes não dependem da representação da mulher, depende só da notícia aos órgãos públicos. Uma vez noticiado, aí os órgãos públicos já agem por si, independentemente da vontade da vítima. Obrigada pelas informações. Eu conversei com a juíza Natália Castro, falando, explicando para você que está em casa, você mulher que passa por violências, até então não tinha entendido, apesar da gente sempre estar aqui tentando orientar, mas até então não tinha entendido ou não tinha passado e agora passa, de como você pode se resguardar a sua vida e resguardar principalmente a vida dos seus filhos, solicitando medidas protetivas. Importantíssimo, Infelizmente a gente vê aumentando o número de medidas, porque quer dizer que a violência acontece muito, mas que bom que as mulheres estão tendo coragem, de pedir ajuda, de gritar por socorro. Wilson.